Olá, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao canal Curioso Pergunta, soltando mais um vídeo especialmente para vocês. Muito bom saber que você gosta do nosso conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de toda novidade. Muito conteúdo no forno para trazer para vocês. Hoje quero trazer 20 fatos interessantes sobre o cristianismo. Vamos começar. O cristianismo é uma das principais religiões do mundo e ao longo dos séculos moldou o mundo no que é hoje. Independente se você é cristão ou não, o importante é aprender sobre outras culturas e religiões para que possa conviver em harmonia neste mundo pacificamente. Existem muitos fatos interessantes sobre o cristianismo e algumas verdades chocantes sobre essa religião que talvez você não saiba. Número 1. Cristianismo é a maior religião do mundo. Existem mais de 2,4 bilhões de cristãos em todo o mundo, o que torna o cristianismo a maior religião do mundo. No entanto, em um futuro próximo, é muito provável que o Islã ultrapasse e se torne a religião mais seguida, já que é a religião que mais cresce no momento. Número 2. Existem 3 ramos principais do cristianismo. O cristianismo, na verdade, tem muitas denominações, mas geralmente é dividido em 3 ramos principais, que são o catolicismo, o ortodoxo e o protestantismo. Às vezes, a religião é dividida ainda mais em 5 ramos principais, que são a Igreja do Oriente, Ortodoxia Ocidental, Ortodoxia Oriental, Catolicismo e Protestantismo. E dentro desses ramos, existem ainda mais denominações. Cerca de 50% de todos os cristãos são católicos e têm o Papa como seu maior líder espiritual. Este é definitivamente um dos muitos fatos interessantes sobre o cristianismo. Número 3. O cristianismo tem 10 mandamentos. Assim como outras religiões, geralmente existem algumas regras definidas que todo seguidor devoto deve obedecer. Os 10 mandamentos foram dados a Moisés por Deus e são basicamente as leis de Deus que todo cristão fiel precisa seguir. Se você quebrar qualquer um desses mandamentos, quer dizer que você pecou. Número 4. Domingo é o dia santo. No judaísmo, o dia mais sagrado é o sábado e para os muçulmanos é a sexta-feira. Mas no cristianismo, o domingo é considerado o dia sagrado da semana e também é quando as pessoas devem descansar. Nos países ocidentais, o domingo tem sido historicamente um dia de folga do trabalho, onde quase todas as lojas e empresas estarão fechadas. A missa mais importante também é realizada aos domingos nas igrejas. Os domingos são dedicados ao Senhor e ao culto. Número 5. A Páscoa é um dos principais feriados. Embora a Páscoa comece com uma lembrança horrível da crucificação de Jesus Cristo na Sexta-feira Santa, ela termina mais feliz com a celebração de sua ressurreição. A Páscoa é o maior feriado dentro do cristianismo e, além dos jantares em família, grandes missas são realizadas em igrejas ao redor do mundo. Número 6. Não há Bíblia original que remonte a Jesus. Muitos imaginam a origem da Bíblia como um único livro, mas na verdade ela é uma antologia de 66 livros com diversos autores. A primeira Bíblia impressa data de 1455 e é conhecida como a Bíblia de Gutenberg, que também é o primeiro livro impresso. Foi escrito e reescrito muitas vezes e também traduzido para mais de 3.000 idiomas durante um período de aproximadamente 1.400 anos. Além disso, a versão mais antiga existente do Antigo Testamento remonta ao século II a.C. Quanto ao Novo Testamento, também não há manuscritos originais da Escritura, mas graças a fragmentos e cópias antigas, os estudiosos têm quase certeza de que a Bíblia de hoje é mais ou menos a mesma que foi originalmente escrita. Número 7. Aproximadamente 100 milhões de Bíblias são vendidas todos os anos. Desde a primeira Bíblia impressa, o livro sagrado do cristianismo se espalhou por todo o mundo e é consistentemente classificado como o livro mais popular em muitos países ao redor do mundo. Estima-se que 100 milhões de Bíblias sejam vendidas a cada ano. Número 8.
O cristianismo é uma das 3 religiões abraâmicas. Outro fato interessante sobre o cristianismo é que ele tem o mesmo Deus do judaísmo e do islamismo. Todos eles se originam das mesmas origens de Abraão e é conhecido como uma das religiões abraâmicas. Apesar das muitas diferenças entre as 3 religiões, também há muitas semelhanças, e muitos dos personagens mencionados em cada livro sagrado são a mesma pessoa. Por exemplo, Jesus é mencionado muitas vezes no Alcorão e é visto como um dos profetas. Número 9. Jerusalém é a cidade mais sagrada dentro da fé cristã. Jerusalém é talvez a cidade mais sagrada do mundo, pois é um local importante para os judeus, cristãos e muçulmanos. No cristianismo, existem muitos lugares importantes ao redor de Jerusalém. Todos os anos, muitos cristãos viajam a Jerusalém em uma rota de peregrinação para visitar os lugares antigos de Jesus e outros personagens bíblicos importantes. Número 10. O cristianismo ensina sobre o céu e o inferno. Todos os ramos do cristianismo ensinam sobre o céu e o inferno. O céu é o lugar onde todos os cristãos fiéis viverão por toda a eternidade em felicidade e paz com Deus. E o inferno é onde Satanás, o diabo, reside. O inferno é onde você vai parar se tiver pecado. O que realmente acontece antes de ir para o inferno difere um pouco entre os ramos cristãos, mas em cada denominação é uma parte importante dos ensinamentos. Número 11. A maioria dos cristãos está orando diariamente, mas não é obrigatório. A oração é uma parte importante do cristianismo, e a maioria dos cristãos ora diariamente. Mas, ao contrário do Islã, onde um bom muçulmano deve orar 5 vezes ao dia, não há obrigação de orar todos os dias para ser um bom cristão. Número 12. Você é batizado para se livrar do seu pecado original. Todo cristão deve ser batizado para limpar sua alma e se livrar de seu pecado original. Desde o pecado de Adão e Eva, as primeiras pessoas que comeram da árvore do conhecimento no Jardim do Éden, todo ser humano herdou o seu pecado. No cristianismo, a maioria dos bebês é batizada depois de um curto período de tempo, mas também é possível ser batizado mais tarde na vida. O sacerdote mergulhará sua cabeça na água benta e seguirá os 4 passos do batismo, que são arrepender-se para Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, ser batizado, receber o Espírito Santo. Número 13. Existem mais de 316 mil missionários em todo o mundo. Se você se pergunta como o cristianismo se espalhou por todos os continentes do mundo, a resposta é a mistura de missionários e colonialismo. Hoje, existem mais de 316 mil missionários viajando pelo mundo para divulgar as palavras da Bíblia. Algumas denominações cristãs têm mais missionários do que outras, e algumas também vão de porta em porta para ensinar sobre sua fé e Deus, como as Testemunhas de Jeová. Número 14. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, também conhecida como a Santíssima Trindade, que basicamente significa que Deus é um Deus, mas aparece em 3 pessoas divinas. Estes são o Pai, o Filho, representado por Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Isso pode ser bastante confuso para os não cristãos, pois pode ser facilmente interpretado que eles são seres diferentes, mas são todos o mesmo ser divino. Número 15. Deus criou o mundo em 7 dias. Enquanto os cientistas afirmam que o Big Bang é o evento que criou o mundo, os cristãos acreditam que ele foi criado por Deus em um período de 7 dias. Dia 1, luz. Dia 2, atmosfera, firmamento. Dia 3, solo seco e plantas. Dia 4, sol, lua, estrelas. Dia 5, aves e animais marinhos. Dia 6, animais terrestres e humanos. Dia 7, o sábado de descanso. Número 16. 5 fatos do cristianismo para crianças. Os cristãos acreditam em um único Deus. É uma religião monoteísta. Maria era mãe de Jesus. Monges e freiras são seguidores devotos do cristianismo. O Papa é o líder da Igreja Católica. Cerca de 71% dos americanos se identificam como cristãos. Número 17. Fatos chocantes sobre o cristianismo.
Exorcismo ainda é realizado por sacerdotes. Mais de 70 milhões de pessoas foram mortas por causa de sua fé cristã. As cruzadas foram uma série de guerras contra os muçulmanos no século XI até o século XIII. A igreja assassinou e perseguiu ímpios e não cristãos durante a Santa Inquisição. O cristianismo se espalhou pelo mundo durante o período colonial, às vezes pela força. Existem 6 pecados eternos contra o Espírito Santo que não serão perdoados por Deus. Esses pecados eternos são desespero da salvação, presunção de salvação sem merecimento, inveja da graça fraterna, obstinação no pecado, impenitência final e negar a verdade conhecida. Número 18. 5 fatos de Jesus. Jesus é mencionado mais vezes no Alcorão do que Maomé. Jesus provavelmente não nasceu em 25 de dezembro. É mais provável que Jesus não fosse branco ou tivesse cabelos compridos. Jesus teve vários irmãos e alguns deles são mencionados pelo nome. Jesus teve 12 apóstolos. Número 19. Informações gerais sobre o cristianismo. Total de seguidores, 2,4 bilhões de pessoas. Escritura sagrada, a Bíblia. Ano de fundação, em algum momento do século I. Fundador, Jesus de Nazaré. Ramos principais, catolicismo, protestantismo, ortodoxo. Adeptos, cristãos. Número 20. Mais pensamentos sobre o cristianismo. Não há dúvida de que o cristianismo teve um grande papel em moldar o mundo como conhecemos hoje. Durante séculos, a igreja deteve grande poder em muitos países ao redor do mundo, e ainda hoje em alguns aspectos. Muitas das leis da sociedade ocidental têm origem na Bíblia, e muitas das crenças morais de certo ou errado também têm origem nos ensinamentos de Jesus. Isso também vale para muitos ateus que cresceram em países cristãos. Existem muitos fatos interessantes sobre o cristianismo e sua história que valem a pena aprender mais, mesmo que você não seja cristão. Na sociedade moderna, muitas das tradições e regras cristãs mudaram lentamente para se adequar ao mundo em mudança. A igreja também sofreu muitas controvérsias nos últimos anos, como padres se aproveitando de cristãos fiéis, bem como monges freiras que cometeram vários pecados. Em muitos países ocidentais, o cristianismo está em declínio à medida que mais e mais pessoas se voltam para o ateísmo. No entanto, na África, por exemplo, há um aumento de devotos cristãos e, até 2050, espera-se que o continente seja o lar da maioria dos cristãos do mundo, com mais de 1,25 bilhão de seguidores. A América Latina também tem uma grande parcela de seguidores cristãos, assim como as Filipinas. Portanto, enquanto o cristianismo diminui na Europa, aumenta em todo o mundo, especialmente nos países mais pobres. Este é definitivamente um dos muitos fatos interessantes sobre o cristianismo. Bom, chegamos ao final do nosso vídeo e é uma imensa alegria de vê-los até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, bem como deixar o seu like e comentar no vídeo. Eu ficarei feliz em responder o seu comentário. Espero vê-los novamente nos próximos vídeos. Até logo!